Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos continuar explorando a potência do Surya Namaskara e como ele pode ser usado para diferentes objetivos dentro de um trabalho físico, especificamente de um trabalho de yoga. A gente vai usar o Surya Namaskara de uma maneira construtiva. Nós vamos começar pelo movimento inicial dele, fazendo toda a preparação. Nós vamos construir a postura de uma maneira bastante cadenciada, bastante ritmada, utilizando a respiração para o processo, achando os vetores e direções desde o começo da prática, desde o começo da criação da postura até o seu encerramento, quando a gente começa a fazer a construção do guerreiro. E tudo isso a gente vai passar por um processo de construção, pensando em movimentos homólogos, movimentos ipsilateral, movimento contralateral, e ao final disso, aí sim nós vamos trabalhar esse princípio da postura do Surya Namaskara, imaginando, ou a gente criando uma imagem na nossa cabeça de que isso aqui é um passo que a gente está dando, longo. A gente vai explorar o Surya Namaskara e tudo que a gente preparou para fazer exercícios que nós vamos trabalhar justamente o caminhar, achando esse princípio, esses vetores, tá bom? Então é uma experiência que eu convido vocês. Então essa aula ela tem duas etapas, uma dentro do Surya Namaskara, da construção do Surya Namaskara, e uma segunda, onde nós vamos explorar o caminhar, a passada, utilizando esses princípios que vão estar presentes no nosso corpo posteriormente ao trabalho do Surya Namaskara, tá bom? Acompanha aí. Então, para a construção desse exercício, a gente vai utilizar o banquinho, que é um elemento já presente nas minhas outras aulas. A ideia do banquinho não é para substituir o Surya Namaskara tradicional que a gente utiliza, fazendo todo o movimento indo em direção ao chão, mas é na verdade para que ele fique mais curto o movimento, para que a gente faça um esforço menor do ponto de vista das angulações, dos desafios, para que a gente possa ter mais atenção no movimento. É isso que a gente está explorando aqui, essa atenção, essa possibilidade de construir o movimento de maneira muito consciente. Claro que se você tem muita experiência com o Surya Namaskara fazendo até o chão, você pode fazer. A gente vai repetir algumas vezes. Então, fazer o Surya Namaskara tradicional indo em direção ao chão vai ser um pouco mais desgastante. O princípio e a ideia desse exercício é que ele seja bastante proprioceptivo, onde você perceba bastante o que está acontecendo com o seu corpo. Então, para isso, é interessante a gente experimentar ele primeiro num desafio menor e depois a gente sim poder fazer desafios maiores, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma espreguiçada, dar uma alongada, preparar o corpo um pouquinho, dar uma mobilizada nas articulações, muda bastante se a gente está fazendo de manhã ou se a gente está fazendo à noite. De manhã o corpo está mais rígido, mais duro, e à noite a gente tem já desafios que a gente teve durante o dia, talvez nessa quarentena um pouco menos, mas o corpo já está mais mótil, Então, mas a gente pode fazer lá, mobilizar um pouquinho as articulações, faz movimentos longos, Você vê que eu estou girando bastante o meu punho, bastante amplitude, não é um movimento rápido, É um movimento que tem uma cadência, pode ser até mais lento do que isso, Eu estou fazendo só para vocês irem construindo o movimento, Pode fazer a mesma coisa no cotovelo. E nas articulações dos ombros, Aí você pode fazer no próprio eixo, como eu estou fazendo aqui, Imaginando que eu tivesse pendurado aqui, eu estaria só rodando no eixo, ou eu posso fazer mobilizando, indo para trás e indo para frente, Porque assim eu mobilizo o meu peitoral aqui, e aqui eu mobilizo as minhas escápulas, Posso utilizar uma parede e achar o mesmo movimento, nos meus tornozelos.
Então o que eu faço? Eu abro bem a sola do meu pé, espreguiço a sola do pé, olha meus dedos, como eles estão abertos, né? Faz isso e abre a sola do pé, abre e faz um movimento bem amplo, né? É meio esquisito com o pé, muitas vezes, a gente tem uma coordenação pior, né? Varia um pouquinho, né? Não fica só numa perna fazendo, porque a gente está mobilizando as articulações das extremidades para o meio. Então faz um tornozelo, apoia na parede, faz o outro tornozelo, né? Depois você sobe para o joelho, ó o pé continua ativo, tá vendo? Eu não vou deixar o pé mole e fazer só no joelho. Eu quero criar essa rede de tensegridade. Então aí o movimento fica bem amplo. Não é um movimento bonito, não é um movimento muito coordenado, mas não tem problema, né? Eu vou só criando essas possibilidades diferentes que eu não estou acostumado, né? E aí eu subo, né? E vou para o meu quadril. Ó, mantenho o pé ativo, tá? Mantenho o pé ativo e vou utilizando as duas articulações, tornozelo e joelho, para mobilizar o meu quadril, né? Apoio, não tem nenhum desafio aqui assim, nesse sentido de vou me equilibrar, não é tão importante, né? A gente está só fazendo uma mobilização. E às vezes a gente fazer isso aqui, bastante amplitude, né? Ó, posso fazer para trás, para frente, né? Pode fazer lento, vai cadenciando, pode fazer, ó, finge que você está pandiculando, espreguiçando. Dá uma sensação muito interessante, às vezes na respiração, quando a gente mobiliza bem as articulações dos braços e das pernas. Então é uma experiência interessante que depois dá uma pausa e sente como está o seu corpo. A gente pode incluir agora um movimento na coluna. A gente mobilizou as articulações, agora a gente mobiliza a nossa articulação mais ampla, né? Que é a da coluna. E aí eu faço um movimento muito simples, eu vou girando aqui, ó, eu posso ajudar com os braços, já que os meus pés estão apoiados no chão, e ó, ombro para um lado, quadril para o outro. Aí eu posso fazer para lá, faço para cá, e aí eu giro no eixo. Não é um movimento muito amplo, muito difícil, né? Mas é um movimento com várias direções. Eu ajudo com a cabeça. Eu recomendo fazer com os olhos abertos, porque você consegue pelo menos manter uma direção, uma visão do ambiente. Eu acho que é mais fácil e o risco de tontura é menor. Se você tem facilidade para ter tontura, não faça, ou faça bem curto. Faça primeiro no pescoço, de maneira simples, de um lado para o outro. Depois você começa a colocar movimentos mais diagonais. E aí sim, uma outra etapa, você mobiliza a sua coluna, junto com a cabeça. O desafio é maior, tá bom? E aí agora a gente vai começar a construir o movimento do Surya. Então a primeira coisa que a gente vai dar atenção é a nossa respiração. Sente o contato dos seus pés no chão. E vai dando espaço para uma respiração mais ampla. No primeiro momento, não se contraia. Respire caixa torácica, respire abdômen. Às vezes a gente está acostumado com alguns padrões respiratórios, dependendo da prática,
onde a gente, por exemplo, trava bastante o abdômen e amplia a caixa torácica. Esse tipo de respiração é uma respiração que te dá bastante energia, atividade, porém te leva para um estado muito de enfrentamento. A gente não quer isso, né? A gente quer achar um equilíbrio, a gente quer achar um lugar neutro, a gente quer achar um lugar que a gente pode explorar sem uma percepção do que a gente está criando, do ponto de vista da imagem que a gente está projetando para a prática que a gente está fazendo. A gente quer só observar. Então, se a gente vai para uma ideia de enfrentamento, onde a gente estimula a nossa respiração pela caixa torácica, a gente já está criando uma ideia de prática. Então, a gente não quer nada, a gente quer só ser um observador do que acontece. Então, sente a respiração, abdômen, caixa torácica. Sente a respiração nas costas, tá? Traz sua respiração para lá, para esse lugar. E sente como se as suas costelas fizessem isso aqui, ó. Se abrindo. Lá nas costas. É muito natural a gente ter essa percepção muito maior aqui na frente. E depois aqui. Amplitude debaixo dos braços. Nessa região da caixa torácica. Nessa região do quadril. Respira aqui, ó. Põe a mão e percebe se essa região se amplia, tá?